Você já imaginou quantos filmes foram proibidos de chegar aos cinemas brasileiros? Já se perguntou quais obras causaram tanto escândalo que a censura decidiu bani-las completamente? No vídeo de hoje, 15 filmes proibidos no Brasil que marcaram gerações e causaram muita polêmica. Vamos mergulhar em décadas de censura, escândalos e batalhas culturais que definiram o cinema nacional e internacional. Fique até o final para conhecer cada história de proibição, contestação e luta pela liberdade artística. Prepare-se para descobrir filmes que chocaram, provocaram e desafiaram os limites do permitido. Laranja Mecânica. Poucas obras cinematográficas geraram tanto furor quanto Laranja Mecânica no Brasil. O filme de Stanley Kubrick estreou mundialmente em 1971, mas brasileiros tiveram que esperar décadas. A história ultraviolenta de Alex e seus drugs era considerada perigosa demais para a sociedade. A censura brasileira viu nas cenas de violência estilizada uma ameaça à moral pública. Durante 27 anos completos, o filme permaneceu proibido em território nacional. Cinéfilos brasileiros ouviam falar da obra-prima de Kubrick apenas por revistas estrangeiras e relatos. A trilha sonora de Beethoven, misturada com violência gráfica, criava combinação que apavorava censores. As imagens perturbadoras de Alex e sua gangue aterrorizavam quem temia influência negativa no público jovem. Mas a proibição só aumentou o fascínio e a curiosidade em torno da produção. Cópias piratas circulavam clandestinamente entre cinéfilos corajosos que desafiavam a censura. Festivais internacionais exibiam a obra enquanto brasileiros assistiam de longe, frustrados. Somente em 1988, com a redemocratização avançando, a proibição começou a ser questionada. Finalmente, em 1998, 27 anos depois, Laranja Mecânica chegou oficialmente aos cinemas brasileiros. A espera foi longa, mas gerações puderam finalmente entender toda a polêmica. Hoje, o filme é considerado obra-prima essencial do cinema mundial. O Último Tango em Paris. Havia algo profundamente provocador na proposta de Bernardo Bertolucci para este filme controverso. Marlon Brando e Maria Schneider protagonizaram uma das obras mais polêmicas dos anos 70. No Brasil, a censura reagiu com fúria imediata ao conteúdo sexual explícito. A famosa cena da manteiga tornou-se símbolo de tudo que era considerado imoral. O filme retratava a relação sexual intensa, crua e desesperada entre dois estranhos em Paris. Para os censores brasileiros da ditadura militar, aquilo representava depravação inadmissível. A obra foi imediatamente proibida após análise dos órgãos de censura federal. Debates acalorados surgiram entre intelectuais, artistas e defensores da liberdade de expressão. Muitos argumentavam que arte não deveria ser limitada por pudores moralistas. Outros defendiam que havia limites necessários para proteger valores tradicionais da família. O Último Tango em Paris tornou-se bandeira de luta cultural durante anos. Cópias clandestinas circulavam em circuitos alternativos, arriscando apreensão e punição. Apenas com a abertura política gradual, o filme começou a ser discutido publicamente. A liberação completa demorou anos, mesmo após o fim oficial da ditadura. Quando finalmente chegou às telas brasileiras, já carregava décadas de mitos e lendas. Hoje é reconhecido como um marco importante do cinema de autor europeu. Je vous salue, Marie. O nome Jean-Luc Godard já era sinônimo de cinema revolucionário e provocador. Mas em 1985, o cineasta francês ultrapassou limites considerados sagrados. Je vous salue, Marie reinterpretava a história da Virgem Maria em contexto contemporâneo. A simples ideia de modernizar a narrativa bíblica causou indignação imediata em setores religiosos. No Brasil, país majoritariamente católico, a reação foi especialmente violenta e organizada. A Igreja Católica mobilizou fiéis contra a exibição do filme em território nacional. Manifestações, abaixo-assinados e pressões políticas exigiram proibição total da obra. O governo, ainda sensível a pressões conservadoras, cedeu rapidamente às demandas. Je vous salue, Marie foi proibido antes mesmo de chegar aos cinemas brasileiros. A decisão gerou debates intensos sobre liberdade artística versus respeito a símbolos religiosos.
Intelectuais defendiam o direito de Godard reinterpretar narrativas culturalmente importantes. Líderes religiosos argumentavam que havia profanação inaceitável de figura sagrada. Festivais independentes tentaram exibir o filme clandestinamente, enfrentando ameaças. A proibição permaneceu firme por anos, tornando a obra praticamente invisível no Brasil. Somente décadas depois, com a atmosfera cultural mais liberal, o filme pôde ser exibido. Hoje representa marco importante da tensão entre religião e liberdade artística. A Última Tentação de Cristo. Martin Scorsese conhecia os riscos de adaptar o romance controverso de Nikos Kazantzakis. Mesmo assim, decidiu levar às telas visão humanizada e questionadora de Jesus Cristo. A Última Tentação de Cristo mostrava Jesus com dúvidas, desejos e fragilidades humanas. Para muitos católicos conservadores, aquilo era blasfêmia inadmissível e ofensiva. No Brasil, a reação foi imediata assim que notícias sobre o filme chegaram. Grupos religiosos organizados pressionaram autoridades para impedir a exibição da obra. A censura, ainda presente mesmo após redemocratização, atendeu prontamente aos apelos. O filme foi proibido sob a alegação de conteúdo ofensivo a sentimentos religiosos. A decisão dividiu opiniões entre defensores da fé e defensores da liberdade artística. Cinéfilos argumentavam que Scorsese criara a obra respeitosa, apenas interpretativa e questionadora. Líderes religiosos viam traição aos dogmas fundamentais da fé cristã. Protestos aconteceram em cidades onde a exibição foi tentada, gerando tumultos. Salas de cinema foram ameaçadas caso ousassem exibir A Última Tentação. A proibição durou anos, impedindo brasileiros de formar opinião própria sobre a obra. Quando finalmente liberado, o filme já carregava décadas de controvérsia acumulada. Hoje, é reconhecido como trabalho profundo sobre dúvida, fé e humanidade. O Império dos Sentidos. Nagisa Oshima criou em 1976 filme que desafiava todas as convenções. O Império dos Sentidos misturava sexo explícito com drama intenso de forma inédita. Baseado em história real do Japão, retratava a obsessão sexual levada às últimas consequências. Para censores brasileiros, aquilo ultrapassava qualquer limite tolerável de erotismo cinematográfico. O filme foi imediatamente classificado como pornográfico e proibido em todo o território nacional. Durante décadas, brasileiros só conheciam a obra por reputação e descrições vagas. Críticos internacionais celebravam Oshima por sua coragem artística e ousadia narrativa. Enquanto isso, no Brasil, o filme permanecia absolutamente inacessível ao público geral. A proibição alimentou curiosidade enorme, tornando a obra praticamente mítica. Cópias em VHS circulavam ilegalmente entre colecionadores dispostos a correr riscos. Cineclubes clandestinos ocasionalmente exibiam o filme, sempre sob ameaça de intervenção. A censura argumentava proteger moralidade pública e valores tradicionais da família. Intelectuais e artistas denunciavam a proibição como ataque à liberdade de expressão. O debate sobre limites entre arte e pornografia ganhava contornos cada vez mais intensos. Somente décadas após o lançamento original, o Império dos Sentidos chegou legalmente ao Brasil. Hoje é reconhecido como obra radical que expandiu possibilidades do cinema erótico. Calígula. Poucos projetos cinematográficos nasceram tão ambiciosos e polêmicos quanto Calígula. Tinto Brass dirigiu, Gore Vidal escreveu, Penthouse financiou, combinação explosiva desde o início. O filme sobre o imperador romano mais devasso misturava orçamento alto com sexo explícito. Atores respeitáveis como Malcolm McDowell, Peter O'Toole e Helen Mirren participaram da produção. Mas cenas de sexo não simulado foram adicionadas posteriormente, causando escândalo internacional. No Brasil, a censura reagiu com proibição total assim que teve acesso ao material. Calígula foi classificado como pornografia disfarçada de cinema histórico. A proibição foi absoluta, sem possibilidade de cortes ou edições que tornassem exibição possível. Festivais internacionais exibiam versões diferentes, algumas mais explícitas que outras. No Brasil, nenhuma versão foi considerada aceitável pelos padrões morais vigentes. A obra tornou-se lenda entre cinéfilos que desejavam ver o filme proibido. Histórias circulavam sobre cenas chocantes, excessos visuais e transgressões narrativas.
A curiosidade só crescia conforme os anos passavam, sem qualquer possibilidade de exibição legal. Vídeos piratas eventualmente chegaram ao mercado clandestino brasileiro, mas a proibição oficial continuou firme por décadas, mantendo Calígula longe das telas. Hoje, o filme é visto como um experimento fascinante e problemático sobre poder e decadência. Pra frente, Brasil. Roberto Farias ousou criar filme que confrontava diretamente a ditadura militar ainda vigente. Pra frente, Brasil retratava tortura, repressão e horrores cometidos pelo regime autoritário. Lançado em 1982, quando a abertura política ainda era processo frágil, a censura do regime não toleraria crítica tão direta e devastadora. O filme foi imediatamente proibido sob a alegação de ameaça à segurança nacional. Autoridades militares viram na obra denúncia perigosa que poderia incitar revolta. A história de um homem comum capturado e torturado por engano era especialmente perturbadora. Mostrava a brutalidade do sistema repressivo sem filtros ou atenuantes. Roberto Farias enfrentou pressões enormes, ameaças veladas e tentativas de intimidação. Mas cineastas, artistas e intelectuais mobilizaram-se em defesa do filme. A proibição tornou-se símbolo da luta contra a censura e pela democratização. Exibições clandestinas aconteceram em universidades, sindicatos e centros culturais. Cada sessão secreta era ato de resistência contra regime que agonizava. A repressão tentava conter o filme, mas sua mensagem já se espalhara. Quando finalmente liberado, Pra Frente Brasil tornou-se documento histórico essencial. Hoje é reconhecido como obra corajosa fundamental para a memória nacional. O Bandido da Luz Vermelha. Rogério Sganzerla revolucionou o cinema brasileiro com estilo agressivo e transgressor. O Bandido da Luz Vermelha estreou em 1968 como soco cultural. O filme retratava São Paulo marginal, violenta e caótica de forma completamente inovadora. A linguagem fragmentada, agressiva e experimental desafiava todas as convenções narrativas. A censura da ditadura militar recém-instalada não sabia como lidar com aquilo. O filme foi mutilado brutalmente, com cortes que destroçaram a montagem original. Cenas consideradas subversivas, violentas ou moralmente inaceitáveis foram simplesmente removidas. Sganzerla assistiu impotente enquanto sua obra era desfigurada por tesouras censoras. A versão que chegou aos cinemas era a sombra distorcida da criação original. Mesmo mutilado, o filme causou impacto profundo no cinema brasileiro. Inaugurou o movimento chamado cinema marginal, radical e anti-establishment. A censura continuou perseguindo a obra, dificultando exibições e distribuição. Durante décadas, brasileiros não conheceram a versão completa imaginada por Sganzerla. Somente anos depois, com restaurações cuidadosas, o filme foi parcialmente recuperado. A mutilação imposta pela censura tornou-se parte da própria história da obra. Hoje, O Bandido da Luz Vermelha é cultuado como marco do cinema brasileiro radical. Terra em Transe. Glauber Rocha era provocador por natureza, revolucionário por convicção artística. Terra em Transe, de 1967, era alegoria política devastadora. O filme criticava ferozmente estruturas de poder, manipulação política e alienação popular. Para a ditadura militar que acabara de se instalar, aquilo representava ameaça direta. O filme foi imediatamente alvejado pela censura com suspeitas e restrições severas. Apesar de não ser totalmente proibido, enfrentou dificuldades enormes de distribuição. Salas de cinema eram pressionadas a não exibir a obra de Glauber. Distribuidores temiam represálias caso apoiassem o filme abertamente. A linguagem barroca, excessiva e alegórica dificultava acusações diretas de subversão. Mas todos entendiam que Terra em Transe era grito de revolta contra autoritarismo. O filme ganhou reconhecimento internacional em festivais europeus prestigiados. Enquanto isso, no Brasil, circulava em circuito restrito e vigiado constantemente. Intelectuais e estudantes transformaram a obra em bandeira de resistência cultural. Cada exibição era ato político, cada discussão era confronto ideológico. A ditadura não conseguiu silenciar completamente o filme, mas limitou seu alcance. Hoje, Terra em Transe é considerado obra-prima absoluta do cinema novo brasileiro. Iracema, uma transa amazônica. Jorge Bodansky e Orlando Senna,
criar um documento brutal sobre destruição da Amazônia. Iracema, uma transamazônica, misturava ficção e realidade de forma perturbadora. Lançado em 1974, plena ditadura militar no auge. O filme denunciava devastação ambiental, prostituição e miséria na rodovia transamazônica. A ditadura militar promovia a Transamazônica como símbolo de progresso e desenvolvimento. Iracema mostrava o lado sombrio, destrutivo e desumano desse projeto faraônico. A censura proibiu o filme completamente, classificando-o como subversivo e ofensivo. A obra desaparecia dos cinemas antes mesmo de estrear publicamente. Bodansky e Senna enfrentaram perseguições, ameaças e dificuldades profissionais. O filme tornou-se fantasma, existindo apenas em cópias guardadas secretamente. Festivais internacionais exibiram Iracema, gerando reconhecimento fora do Brasil. Mas brasileiros permaneciam impedidos de ver denúncias sobre próprio país. A proibição durou anos, atravessando toda a década de 70. Somente com redemocratização gradual, a obra começou a circular timidamente. Quando finalmente exibido livremente, Iracema revelou-se documento histórico devastador. Hoje, é reconhecido como testemunho essencial sobre contradições do desenvolvimento brasileiro. Toda nudez será castigada. Arnaldo Jabor adaptou Nelson Rodrigues com ousadia característica do cinema setentista. Toda nudez será castigada retratava a hipocrisia sexual da classe média carioca. O filme explorava tabus, repressões e perversões com humor negro corrosivo. A censura brasileira, sempre atenta a Nelson Rodrigues, preparou-se para intervir. A obra sofreu cortes severos que mutilaram sequências inteiras consideradas imorais. Cenas de nudez foram removidas, diálogos foram alterados, situações foram suavizadas. Jabor protestou contra a mutilação que desfigurava a intenção artística original. Mas, durante a ditadura militar, artistas tinham pouquíssimo poder de contestação. A versão censurada chegou aos cinemas como sombra da criação original. Mesmo mutilado, o filme causou impacto pela força da história rodriguiana. Paulo Porto e Darlene Glória protagonizaram com intensidade que sobreviveu aos cortes. A censura permaneceu vigilante, controlando cada exibição e distribuição. Nelson Rodrigues já era autor marcado como imoral e perigoso pela censura. Adaptar suas obras sempre significava enfrentar tesouras e proibições inevitáveis. Somente décadas depois, versões restauradas aproximaram-se da intenção original de Jabor. Hoje, Toda nudez será castigada é reconhecido como adaptação brilhante de Nelson Rodrigues. Saló ou Os 120 Dias de Sodoma. Pier Paolo Pasolini criou sua obra final como testamento brutal e perturbador. Saló adaptava Marquês de Sade para retratar fascismo italiano em alegoria devastadora. O filme mostrava violência sexual, degradação humana e crueldade de forma explícita. Para a censura brasileira, aquilo era simplesmente intolerável sob qualquer justificativa. Saló foi banido completamente do Brasil assim que autoridades tomaram conhecimento. A proibição foi absoluta, sem discussões sobre possíveis cortes ou edições. Pasolini foi assassinado logo após finalizar o filme, aumentando a aura trágica da obra. No Brasil, cinéfilos só conheciam Saló por reputação e descrições horripilantes. Festivais internacionais debatiam se a obra era arte profunda ou pornografia disfarçada. Enquanto isso, brasileiros permaneciam completamente impedidos de formar opinião própria. A proibição alimentou lendas sobre filme tão perturbador que ninguém suportava assistir. Histórias exageradas circulavam sobre espectadores que passavam mal durante exibições. A censura manteve-se inflexível durante décadas, considerando Saló inadmissível. Vídeos piratas eventualmente chegaram a colecionadores mais determinados. Somente muitos anos depois, já no século XXI, o filme chegou ao Brasil. Hoje, Saló é estudado como obra complexa sobre poder, fascismo e degradação humana. Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia. Héctor Babenco trouxe para as telas história real de criminoso transformado em símbolo. Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia, denunciava corrupção policial e violência institucional. Lançado em 1977, ainda durante período mais repressivo. O filme mostrava a polícia como corrupta, violenta e moralmente falida. Para a ditadura militar que se apoiava em forças de segurança, aquilo era inaceitável. A censura cortou cenas, alterou diálogos e tentou suavizar denúncias mais graves.
Babenco lutou para preservar a essência crítica do filme, mas teve que ceder. Mesmo censurado, a obra causou incômodo profundo nas autoridades repressivas. Exibições foram dificultadas, distribuição foi limitada, pressões foram constantes. Mas o filme encontrou público que reconheceu verdade na denúncia apresentada. Lúcio Flávio tornou-se símbolo de resistência contra a corrupção e autoritarismo. A história real do criminoso executado pela polícia chocava pela brutalidade. Babenco capturou degradação humana dentro do sistema prisional e policial brasileiro. A censura tentou conter o impacto, mas o filme já marcara consciências. Versões completas demoraram anos para serem acessíveis ao público brasileiro. Hoje é reconhecido como marco do cinema brasileiro de denúncia social. Os Inconfidentes. Joaquim Pedro de Andrade ousou revisitar momento fundador da história brasileira. Os Inconfidentes reinterpretava na Inconfidência Mineira de forma crítica e desmistificadora. Lançado em 1972, o filme questionava o heroísmo oficial da narrativa. Mostrava conspiradores como homens cheios de dúvidas, contradições e fraquezas humanas. Para a ditadura militar que se apropriava de símbolos históricos, aquilo era subversão. O filme foi vetado pela censura sob a alegação de distorcer história nacional. Joaquim Pedro protestou, argumentando que fazia cinema histórico rigoroso e honesto. Mas censores viam paralelos perigosos entre Inconfidência e resistência à ditadura contemporânea. A obra permaneceu proibida, impedida de alcançar público em momento crucial. Festivais internacionais exibiram Os Inconfidentes, reconhecendo qualidade artística inquestionável. Críticos estrangeiros celebravam a abordagem original de episódio histórico brasileiro. Enquanto isso, brasileiros eram impedidos de ver própria história reinterpretada. A proibição alimentou debates sobre a apropriação política da memória nacional. Intelectuais denunciavam censura como tentativa de controlar narrativa histórica oficial. Somente com abertura política gradual, o filme começou a circular. Hoje, Os Inconfidentes é reconhecido como obra fundamental do cinema histórico brasileiro. Eles não usam black tie. Leon Hirschman adaptou peça clássica de Gianfrancesco Guarnieri com urgência política. Eles não usam black tie retratava luta operária, greves e conflitos de classe. Lançado em 1980, quando o movimento sindical renascia com força. O filme mostrava trabalhadores organizados enfrentando patrões e estruturas de poder. Para regime militar em fase terminal, aquilo ainda representava ameaça potencial. A obra enfrentou restrições, dificuldades de distribuição e pressões sutis. Apesar de não ser totalmente proibido, teve exibição limitada e vigiada. Sindicatos e movimentos sociais adotaram o filme como instrumento de conscientização. Exibições em comunidades operárias transformavam-se em eventos políticos mobilizadores. As autoridades tentavam controlar onde e como o filme era exibido. Hirschman enfrentou dificuldades profissionais e pressões veladas por sua ousadia. Mas o momento histórico favorecia a emergência de narrativas de resistência operária. Eles não usam black tie, tornou-se símbolo de luta por dignidade trabalhadora. O filme capturou tensões familiares, dilemas éticos e conflitos geracionais. A censura gradualmente perdia força, mas ainda tentava limitar o alcance da obra. Hoje, é celebrado como marco do cinema brasileiro politicamente engajado e socialmente consciente. Qual desses filmes proibidos você gostaria de ter assistido na época do lançamento? Consegue imaginar a emoção de ver essas obras finalmente liberadas após anos de censura? Se essa viagem pela história da censura cinematográfica no Brasil trouxe reflexões importantes, deixe seu like para que mais pessoas conheçam essas histórias de resistência. E se você quer continuar descobrindo capítulos esquecidos da cultura brasileira, compartilhe este vídeo e venha conosco nessa jornada pela memória do nosso cinema.